Olá, meu povo, seja bem-vindo ao nosso podcast, onde nós iremos dialogar sobre um tema bastante recorrente, que é o feminicídio, onde houve um grande acréscimo nos casos de feminicídio, principalmente nesta pandemia. Existem várias notícias apresentando sobre o tema, como por exemplo, a do Correio Brasiliense, onde noticiou afirmando que os feminicídios cresceram bastante durante esta pandemia. Ou seja, o feminicídio vai ser um assunto abordado no capítulo de hoje, do Problematizando. Então, não tem como falar dessa temática, dessa notícia, sem abordar o patriarcalismo que está tão enraizado na nossa sociedade. E o que seria exatamente isso, O que é o patriarcado? O patriarcado é um sistema sociopolítico onde se estabelece relações de poder e domínio feitas pelos homens sobre as mulheres. Resumindo, o poder pertence ao homem, o que nos mostra exatamente como o patriarcado mantém as desigualdades de gênero e estimulações que colocam as mulheres em situações de inferioridade e submissão. E esse sistema que beneficia a população masculina está evidente e escancarado na nossa sociedade. E constantemente temos que lutar por nossos direitos e pelo nosso lugar. Vemos isso já que aos homens é permitido errar, já as mulheres são extremamente cobradas pela sociedade. Há comportamentos masculinos que, se feitos por uma mulher, iriam repercutir de uma forma muito negativa. Aos homens, o respeito é nato. Para as mulheres, ainda precisamos exigir isso. E é aí que entram movimentos como o movimento feminista, por exemplo, que busca os direitos da mulher. Exatamente. É a partir daí que a gente se relembra da Grécia Antiga, que mesmo sendo considerada uma civilização evoluída na época, sempre colocava a mulher como inferior aos homens, ou seja, ela não tinha direito ao voto e muito menos não tinha direito ao poder de fala, apesar de ser uma sociedade com participação política bem ativa do povo. Realmente, Jéssica e Bia, são esses mesmos privilégios que é dado ao homem desde muito antes e que foi a razão das mulheres protestarem para ter seu lugar de fala na sociedade, poder se sustentarem e finalmente serem independentes da figura masculina, que era uma forma de controle, não é mesmo? E esses mesmos privilégios ainda continuam até hoje. Óbvio que cada dia mais as mulheres estão ocupando mais espaços em várias áreas do conhecimento e não ficam apenas nas mesmas tarefas de casa. Mas o homem, infelizmente, continua sendo a preferência de muitas empresas. Aí você pode ver como o machismo é tão forte e tão enraizado na sociedade que ele permanece até hoje e ainda vai demorar muito para deixar de existir, o que, na minha opinião, é algo impossível de acontecer. Mas podemos nos esforçar para que ele seja tão mínimo a ponto de não interferir mais significativamente. No trabalho, por exemplo, as mulheres ganham menos, mesmo trabalhando mais que os homens. A justificativa para que isso aconteça numa visão completamente machista seria que a mulher é vista tendo em seu papel ficar ao cargo do trabalho reprodutivo do ambiente privado, ou seja, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e o papel do homem seria sustentar a família, trabalhando no ambiente público para tal finalidade. Além que, desde o nascimento, ao longo que a criança vai crescendo, ela aprende que desde cedo, cada um tem o seu papel, sendo só mais uma ideia ainda imposta para limitar a liberdade de ambos, onde coisa de mulher, a mulher seria representada como um ser emotivo, sensível, delicado, e para os homens sua figura é contrária, sendo um ser astuto, forte, muito corajoso e de postura rígida, e é valorizado por essa postura. E ao não ter essa postura, ele é criticado, chamado de diversos termos machistas, que impossibilita a sua liberdade de ser quem é e desvaloriza também a capacidade da mulher. Realmente, e não é somente isso, Brenda. Você enxerga o machismo nas falas, nas frases, termos ainda reproduzidos pelas pessoas. Uma muito conhecida desde cedo na vida de nós mulheres seria o comporte-se como uma mocinha, que é uma forma de ensinar boas maneiras para as meninas, em que elas devem aprender a se sentar de forma educada, reservada, quieta e sempre obediente. Ao contrário dos homens, que possuem uma educação mais liberal, em que eles podem sentar da forma que querem, agir como querem e falar o que quiserem. Dentre outras falas, existe também a mulher tem que se dar o respeito, só pode estar de TPM, e isso é coisa de mulherzinha. Exatamente. E além disso, existem muitas atitudes nojentas e inaceitáveis. Como no carnaval, que é um evento muito importante, é onde acontecem mais assédios. Homens que chegam agarrando, beijando, sem mesmo terem desenvolvido uma conversa. E o fato que a mulher tem que estar acompanhada o tempo todo por uma figura masculina para se ter o respeito vindo desses caras. E além dos assobios, entre outras atitudes sem noção. Exatamente, meninas. E com isso, a gente chega aos absurdos, às inúmeras violências e agressões cometidas contra a mulher por homens que julgam ser superiores.
que entendam que as mulheres devem se submeter às suas vontades e aos seus interesses. Homens covardes que tentam nos silenciar e tentam limitar o poder que a mulher representa, através de silenciamentos cotidianos até as variadas formas de violência, como a psicológica, moral, sexual, física, até culminar no feminicídio. Exatamente, Jéssica. Inclusive, como curiosidade, a palavra feminicídio foi usada pela primeira vez pela socióloga sul-africana Diana Roussel em um simpósio realizado em 1976 na Bélgica. Ela sustentou a ideia de criar uma definição específica para homicídios praticados contra as mulheres, pois os casos de violência contra a mulher eram muito altos e graves, e então, em 1992, ela escreveu o livro Feminicídio, a Política de Matar Mulheres. Esse foi só o início. Esse livro e os pensamentos passados por ele acabaram influenciando milhares de pessoas que foram repassando seus conhecimentos de diferentes formas. Após diversas lutas e tragédias, foi então instaurada no Brasil a Lei Federal 13.104 por 15, popularmente conhecida como a Lei do Feminicídio, um crime hediondo com penalidades altas, sendo possível pegar a mais de uma década de reclusão. Isso porque ela criminaliza o feminicídio, ou seja, o assassinato de mulheres cometido em razão do gênero. Nesse ato, é possível ver diferentes modos de pensar do agressor, como o desprezo pela mulher, rebaixando-a e nem a considerando um ser humano, e que a pessoa em questão tenha posse dela como um objeto. Para mais recapitulado, o feminicídio se caracteriza por diversas situações, como agressões físicas, psicológicas, sexuais, estupro, torturas, abuso e diversas outras situações. E dentre essas situações, há classificações onde as mulheres são vítimas sob diferentes perspectivas, como a violência doméstica, que é o abuso físico e emocional exercido pelo agressor, que na maioria das vezes é um homem do convívio, como o caso da Maria da Penha, que mais tarde iria resultar em uma lei, que é a Lei 11.340 de 2006, que protege a mulher que sofre violência doméstica. E também temos a violência emocional, que é a tortura psicológica, que consiste em ameaças, humilhações em público, ou até mesmo na presença de familiares. A violência social, que é quando a mulher é impedida de manter contato social, seja com a família ou até mesmo com os amigos. E um dos comportamentos do agressor é o controle das ligações telefônicas, o controle do uso do celular e das redes sociais e diversas outras situações. A violência física, que como o nome já diz, é o ato de socar, esmurrar, golpear, estrangular e diversos outros atos. A violência financeira, que é quando o agressor ele ameaça retirar o apoio financeiro como forma de manter o controle sobre a mulher. A violência sexual, que é quando o agressor faz relações sexuais sem o consentimento da vítima, forçando a ter também relações sexuais desprotegidas e também com diversas outras pessoas desconhecidas. E é importante destacar que as vítimas dessas violências não têm um perfil comum, ou seja, não há um padrão entre elas. Isso quer dizer que elas podem ser qualquer tipo de mulher, pobre ou rica, branca ou negra, estudado ou até mesmo analfabeto. Sim, exatamente. E temos algumas das principais causas do feminicídio. Entre elas temos a manifestação de desprezo pela mulher, ou seja, pelo feminino, em que uma grande parcela dos homens vê a mulher apenas como dona de lar, procriadora e como objeto sexual, limitando seu papel na sociedade, enquanto o homem é o provedor do lar, o símbolo do patriarcado, e sempre se põe como chefe da casa, e sempre acha que tem o poder e controle da esposa. E caso a mulher não se sujeite a essa situação, é agredida. E quando se inicia o ciclo de violência, muitas vezes resulta no feminicídio. Temos outra também muito importante, que é o sentimento de posse sobre essas mulheres, porque grande parte da sociedade tem o hábito, desde os primórdios, de ver a mulher como uma propriedade masculina, um objeto na qual utiliza-se do jeito que convém, do jeito que quer. E a principal causa desse feminicídio é a dependência financeira, porque por não possuírem uma renda ou um outro meio de sustentar, as mulheres e seus filhos permanecem vulneráveis a essas situações de violência, como a psicológica, a física ou a verbal, que, como eu disse, resulta em morte. Temos uma nota chamada Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do ano de 2017, divulgada pelo Senado Federal, em que diz que 29% das mulheres ouvidas pela essa pesquisa mostram que a questão financeira é a principal motivação, e desse percentual, 32% já sofreram violência doméstica. Exato, Bia. E após toda essa discussão, e partindo do ponto que você falou, finalmente a gente entra na notícia de fato. Por que os casos de feminicídio aumentaram durante a pandemia? Primeiramente, vamos contextualizar esse período pandêmico. É um fato, que o mundo não é mais o mesmo depois desse vírus devastador que ainda estamos enfrentando. Nessa pandemia, a rotina do mundo inteiro mudou. Como dizem, foi estabelecido um novo normal, onde isolamento social, uso de máscaras e de álcool viraram cuidados essenciais para a nossa sobrevivência. Além disso, tivemos também o lockdown, onde o comércio foi fechado,
Enfim, muita coisa mudou. E diante de todo esse contexto, as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de suas casas. E, consequentemente, as mulheres que viviam em situação de fragilidade passaram a ficar mais tempo com seus agressores. E assim, a violência doméstica foi significativamente acentuada pela pandemia, levando muitas mulheres à morte. Isso é um fato tão assustador, né? O lar, onde deveria ser sinônimo de segurança, paz e aconchego, na verdade representa um terror para muitas mulheres. E com isso temos uma ideia de como a pandemia afeta a vida das pessoas de diversas formas. Notícias de violência contra a mulher já eram tão recorrentes. Imagina agora, quando muitas perderam seus empregos e dependem do marido, como Bia falou, quando são obrigadas a conviver por mais tempo com seus agressores e quando a denúncia torna-se ainda mais difícil. Como muito bem abordado pela minha colega Jéssica, durante a pandemia da Covid-19 houve um aumento considerável no número de vítimas do feminicídio. Dentre estes casos, podemos citar um caso recente, no qual uma mulher foi encontrada morta dentro de sua própria casa, no extremo oeste catarinense. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência de feminicídio por volta das 4 horas. A vítima foi esfaqueada e o principal suspeito do crime é o marido. Outra questão a ser abordada, além do aumento do número de casos de violência contra as mulheres, é o avanço das mulheres no mercado de trabalho, que, embora as mulheres tenham conseguido grandes avanços nas mais diversas áreas, em especial no ambiente de trabalho, alguns desafios ainda se fazem muito presentes. A hierarquia institucional ainda exalta o sexo masculino, principalmente em cargos de chefia. Logo, as mulheres ainda são as principais vítimas das injustiças sociais, em que até mesmo o assédio e o insulto no ambiente de trabalho são normalizados. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, a igualdade de gênero só se dará caso a evolução pelos direitos das mulheres permaneça até 2095. Além disso, o relatório aponta que a discrepância na participação econômica e oportunidades femininas chega a mais de 60%. O combate à violência contra a mulher foi reforçado com a sanção de 8 leis federais, dentre elas, a mais recente, a Lei nº 13.984/20, que altera a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/06, para permitir que juízes possam obrigar o agressor da mulher a frequentar centros de educação e reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial. Ao contrário do que muitos creem, o fato das mulheres terem uma lei que as proteja não é um privilégio. O privilégio é não precisar de uma lei. Verdade, Gustavo. E uma lei de número 1255, sancionada neste ano pela prefeita da cidade baiana de Morro de Chapéu, Juliana Araújo, proíbe que agressores de mulheres ocupem cargos públicos, sejam eles eletivos ou não. E a partir disso, a gente pode ver como é indispensável a participação das mulheres na política, porque geralmente as leis são feitas por homens de acordo com suas experiências, o que muitas vezes negligencia o lado das mulheres. Enfim, essa temática é tão rica, podemos problematizá-la de tantas formas que não caberiam nesse podcast. Mas esperamos ter passado a nossa mensagem e ter aberto um espaço para a reflexão, deixando clara a autenticidade da notícia em questão. Abordar esse tema é uma das formas para combater as consequências da sociedade patriarcal e do machismo, destruindo esse legado e tornando o mundo mais seguro e igualitário. Obrigada pela atenção. Aceita que tudo deve mudar, que o homem não te define, só